1 Reis, no capítulo 18. Nós vamos começar a leitura, é um capítulo bem extenso. Então nós vamos começar a leitura a partir do verso 22, onde diz: Elias e os profetas de Baal. Elias e os profetas de Baal. Vamos ler até onde Deus nos permitir também. Fazendo uma leitura rápida, para que não atrase muito. Elias e os profetas de Baal, 1 Reis 18, verso 22. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si uns dos bezerros, e dividamos em pedaços e ponham sobre a penha, porém não lhe metam fogo, e eu prepararei outro bezerro, e porei sobre a penha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: Essa é boa palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós um dos bezerros e preparai primeiro, porque sois muitos, e invocarei o nome de vossos deuses, e não lhes metais fogo. E tomaram o bezerro que lhes dera, e prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém não havia voz, nem quem respondesse. E saltavam sobre o altar que se tinha feito. Excedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: Clamai em alta voz, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa para fazer, ou que tenha interesse em alguma viagem. Porventura dorme e despertará. E eles clamavam em grande voz, retalhavam com facas e lancetas, conforme seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passando o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta dos manjares se ofertasse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: Chegai a mim, todo o povo, e se chegou a ele. E respondeu e reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou um altar em nome do Senhor, e depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu os bezerros em pedaços, e os pôs sobre a lenha. E disse: Enchei as águas de 4 cântaros, derramai sobre o holocausto, sobre a lenha. E disse: Fazei a segunda vez. E fizeram a segunda vez. Disse ainda: Fazei a terceira vez. E fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que ofertando-se ofertas e manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Senhor, Deus de Abraão e de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és o Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, porque esse povo conhece que tu, para que esse povo conheça que tu, Senhor, és o Deus que fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto e a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias disse: Lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mãos deles, e Elias os fez descer ao ribeiro e os matou ali. Então Elias disse a Acabe: Sobe e come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu comer e beber, mas Elias subiu ao monte Carmelo e se inclinou por terra, meteu o seu rosto entre os seus joelhos e disse ao seu moço: Sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: Não há nada. Então disse Elias: Torna lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez, eis que uma pequena nuvem como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: Sobe e dize a Acabe: Aparelha o teu cavalo e desce, o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. E sucedeu que, entrando os
Entretanto, e sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e ventos, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao seu carro e foi a Israel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Até aqui, amém. Glória a Deus por essa palavra. Esta é uma palavra conhecida e muito forte, que mostra a obediência de um homem, de um profeta, e a ousadia deste profeta, a certeza que este profeta tinha e a confiança em Deus. A certeza que ele tinha era tão grande que, ao fazer esse desafio, ele convocou o povo para estar ali. E veio uma grande multidão acompanhar. Porque ele queria fazer notório ao povo, porque era um povo muito difícil, um povo idólatra, um povo que adorava vários deuses. Então ele precisava mostrar que o Deus dele era o Deus de Israel. Não eram os deuses de Baal, que eram defendidos por mais de 450 profetas. Então não tinha como provar aquele povo se não fosse dessa forma, se não fosse através de um grande sinal, não fosse através de uma grande maravilha, de um grande milagre. Bendito seja o nome do Senhor. Então ele, sem medo algum, convocou o povo e convocou os 450 profetas. Ele ali sozinho, os 450 profetas, todos na sua fé, na sua crença, na sua certeza, nas suas orações, nas suas devoções. E Elias propôs com eles dividir ali 2 bezerros, pegaram 2 bezerros, dividiu aqueles 2 bezerros, colocou ali no altar, fizeram todos os preparativos. Elias foi, cumpriu a parte da palavra, pegou 12 pedras, montou ali o altar com 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel. Glória ao nome do Senhor. E assim o fez. Quando o altar estava pronto, Elias ainda falou para eles: vai vocês primeiro, vai lá. Bota lá o seu bezerro lá, faz os seus manjares e começa as suas orações. E eles começaram pela manhã, glória a Deus nas alturas. E essa manhã se estendeu até o meio-dia, amados. De maneira que quando eles perceberam, glória a Deus, quando Elias percebeu que o Deus dele não respondia, Elias começou a crescer na fé. Não é? Quando nós percebemos que Deus está conosco, irmãos, parece que de uma formiguinha nós nos transformamos em gigantes. Glória ao nome do Senhor. 450 profetas era quase um exército, bendito seja Deus. Com certeza eram homens que também estavam protegidos, porque eles eram profetas. O rei Acabe tinha uma grande confiança neles. Glória a Deus. Mas o rei Acabe esqueceu que diante de Elias estava o Deus de Israel. E ele precisava acreditar nisso, mas ele era tão manipulado pela sua esposa que ele não conseguia. Bendito o nome do Senhor, irmãos. Ele não conseguia se desvincular daquilo. Então ele precisava ver com seus olhos e ver com toda a situação que ele passou. Bendito seja o nome do Senhor, que o Deus estava na vida de Elias. E nem por isso ainda ele voltou atrás. Mas enfim, irmãos, o rei Acabe é um outro assunto. Glória ao nome do Senhor, para uma outra oportunidade que Deus nos revelar. Hoje a palavra é sobre Elias e sobre esse desafio que ele fez com esses profetas. 450 homens ali clamando, gritando e clamando pelo seu Deus, e clamavam pelo seu Deus. E quando Elias percebeu que o Deus deles, aleluia, não respondia, Elias começou a provocá-los, começou a dizer: pode falar mais alto, quem sabe o teu Deus está viajando. Olha só a audácia de Elias, irmãos. Se nós temos essa audácia, nós temos essa ligação com Deus, nós temos essa força, essa fé, aleluia, para poder dizer para o nosso adversário: pode, aleluia, se levantar quantas vezes se levantar você vai cair, aleluia. Nós não temos, não é, irmãos, porque nós estamos cheios de fraquezas, cheios de falhas, nós estamos cheios de medos, mas dá um glória a Deus nesta tarde, porque por esta palavra Deus vai te colocar um pouquinho mais de confiança no Deus invisível que você está servindo, porque é o mesmo Deus de Elias, glória ao nome do Senhor. E aqueles homens retalharam, chegou um momento que eles começaram a se cortar com facas e com lanças, e sujaram todo o altar, sujaram
jogaram todo ali o holocausto, quebraram o holocausto, e nada de vir água, e nada de vir fogo. E Elias, ele foi tão sábio, que ele molhou o holocausto, deixou ali um rego, uma parte de água mais funda, e ali que tomava aquela água por conta que ele queria fazer prova de Deus. Então ele se dificultou bastante, não só para os profetas de Baal, mas para ele também. E quando ele percebeu que os profetas de Baal, e ele escreveu até aqui, clame aos seus deuses, Deus com letra minúscula, porque o nosso Deus, ele é Deus com letra maiúscula, porque ele é nome próprio, ele é único, glória ao nome do Senhor. E como eles tinham vários deuses, era um Deus pequeno que Elias fez deles, e colocou eles com Deus com letra minúscula, e aqueles deuses começaram a clamar, e clamar, e clamar, a um momento que começaram a se cortar e pelejar. Quando Elias viu que não ia dar nada, Elias falou, então para, agora chega, agora é minha vez. Deus vai te dar a oportunidade, minha irmã, meu irmão. O adversário está fazendo um escarcéu na tua vida. O adversário está derrubando os altares ao teu redor. O adversário está bagunçando o altar de Deus que Deus fez na tua vida e na tua casa. Aleluia! O adversário está zombando de mim, diz o Senhor. E está abusando da tua paciência, está abusando da tua fé. Mas ele se esqueceu que você é uma filha do Deus do impossível, um filho do Deus do impossível. E ele está ali fazendo tudo para chamar a atenção, glória a Deus, para ver se te assusta. Ele veio com um grande número de provas, um grande número de dificuldades, um grande número de tribulação, mas saiba, é tudo permissão de Deus. Aleluia, não temas, não te atemorize, porque o Senhor está permitindo dele fazer um grande barulho, mas você vai ver, não vai acontecer nada. Fica firme, porque já está chegando a hora de Deus mandar ele parar e começar a fazer o seu trabalho na sua vida. E quando Deus começar a fazer, vai parar o barulho, bendito seja Deus, das vozes do teu inimigo, vai parar o barulho das vozes dos teus adversários, vai parar o barulho das gritarias, você vai ver sangue espiritualmente falando pelo chão, você vai ver cadeiras derrubadas pelo chão espiritualmente falando, você vai ver os gritos, glória ao nome do Senhor, para tentar te acordar, para tentar fazer você ter medo do Deus deles, mas saiba de uma coisa, são apenas demônios, aleluia, porque o Deus dele não tem poder de tocar em ti, porque o Deus dele é um Deus perverso, é um Deus que já saiu do meio do ser celestial, da glória celestial, já foi expulso, o próprio Deus não precisou nem se levantar do seu trono, mandou apenas Miguel e começou ali uma grande luta cósmica em que o Deus deles foi derrubado na terra, enganou um terço das estrelas e uma terça parte das estrelas e trouxe com eles. E esses que estão zombando, fazendo barulho nos teus ouvidos, são apenas demônios, glória ao nome do Senhor. Mas o Senhor te dá uma ordem nesta palavra, fica firme. Você já fez o teu altar, glória a Deus, já colocou os teus manjares, bendito os teus manjares, o teu altar é o teu louvor, é a tua comunhão, os teus manjares é o teu glória, é a tua santificação, é a tua prudência diante de Deus, o bezerro é o teu, aleluia, é o teu coração, ele pode estar repartido, mas hoje Deus vai unir, glória ao nome do Senhor, o teu coração e vai colocar ele no devido lugar, deixa ele no altar da minha presença, porque a partir de agora eu mando uma ordem para os demônios pararem na tua vida de fazer barulho. Chega, já fizeram muito barulho, já fizeram o showzinho deles, agora acabou, agora é hora de Deus começar a falar na tua vida, e Deus começar a mostrar os seus sinais, de Deus começar a derrubar o castelo do inimigo que começou a se levantar, e por alguns momentos você achou que ele ia prevalecer na tua vida, por tanto barulho, porque são muitos, Senhor, são mais de um, aleluia, eu estou dormindo, ele vem e me atormenta,
Eu estou dirigindo, ele vem e manda eu jogar o carro em cima do outro. Eu estou na minha casa, ele manda eu me jogar do 5º andar. Glória a Deus nas alturas. Eu estou tentando dormir, ele vem tentando me matar na madrugada. Mas dá um glória a Deus, porque hoje ele para de fazer isso na tua vida. Demônio, seja repreendido em nome do Senhor Jesus. Haja paz no teu coração, para você viver, para você sorrir, para você lutar. Pode ter 450, você vai ver agora quando o fogo da minha glória começar a tomar o teu coração. Você vai sentir. E Elias fez isto. Elias deixou eles fazerem um show. Quando estava todo mundo cortado, já seguindo seus costumes, nada de sinal. Irmã, irmão, ouvinte desta palavra, você não está vendo que é só barulho? Você não percebeu ainda que é só alarde? Que são latas vazias? Coloca o teu louvor aí agora com sinceridade. Põe o teu louvor na mesa do Senhor. Agora. Põe. Põe o teu melhor glória. Põe o teu melhor aleluia. Põe a tua melhor oferta. Põe o teu melhor sentimento. Deixa sair para fora a melhor alegria que está escondida aí dentro de você. Deixa Deus fluir dentro de você a alegria que Ele mesmo colocou. Deixa renascer, ainda que seja das cinzas, a felicidade que está amortecida dentro do teu coração. E saiba que agora Elias mandou molhar 3 vezes o altar, a lenha, os bezerros, e ainda deixou bastante água. E ele clamou: Senhor, Senhor, mostra para esses homens que Tu é o Deus de Israel. Aleluia! Bendito é o Deus que nos manda esta palavra. Comigo agora, repita aí na tua casa, repita aí na live: Senhor, Senhor, mostra para os meus inimigos que Tu é o Deus de Israel. Manda fogo na minha vida agora. Aleluia, você vai sentir uma labareda de fogo caindo na tua vida agora. Bendito seja o nome do Senhor, começando a queimar o teu holocausto. Está queimando as gorduras, está queimando a lenha, está queimando o bezerro, está queimando os louvores, está queimando as provas, está queimando as lutas, está queimando os desânimos, e está subindo a fumaça para o reino da minha glória. E ali eu estou recebendo e estou começando a te dizer, estou começando a mostrar para todos os teus inimigos que eu faço milagre na tua vida, que eu ressuscito a tua alma, que eu te levanto do chão, que eu te ponho por cabeça e não por cauda, que eu te tiro desse laço que o adversário colocou, e eu queimo por esta palavra hoje todo pensamento maligno e diabólico, tudo aquilo que te inclina para a morte, tudo aquilo que te inclina para a derrota. Hoje eu te ponho, ó minha serva, ó meu servo, em liberdade. Pode ficar diante do altar agora, levante a tua mão e diga: Senhor, Senhor, mostra para os meus inimigos que Tu és o meu Deus. Ainda que o teu altar esteja molhado, ainda que a tua fé esteja pouca, tenha certeza, está descendo fogo do céu agora, e eu vou lamber até a água que estava em redor. Vou mostrar para os teus inimigos que eu não te deixei e não te desampararei, que você pode ser fraca, pode ser um pecador, uma pecadora, mas Jesus Cristo veio para você, e por causa de ti Ele para hoje e te diz: levanta, pega na minha mão e sacode esta poeira e sai desta guerra espiritual que você está vivendo, que você está enfrentando, que você estava desistindo. Depois Ele mandou pegar todos os profetas, porque o povo louvou ao Senhor, o povo acreditou e viu que Deus estava na vida de Elias. Glória ao nome do Senhor. E ainda depois matou todos aqueles profetas. Deus matará um a um desses espíritos que querem te destruir. Está sendo aniquilado um a um agora, em nome do Senhor Jesus. Desça uma espada do céu e derrube altar por altar,
derrube holocausto por holocausto, derrube demônio por demônio, mate capeta por capeta, aleluia, e prenda-os todos de onde nunca deveriam ter saído, e o chefe deles deixa comigo, diz o Senhor, eu tenho um acerto com ele no último dia, já está preparado o lago de enxofre e de fogo, e ele e seus anjos serão derrubados e jogados lá, então fica firme, o Deus de Israel está contigo. Depois mandou o seu moço dizer, vai, diga a Acabe que desça com o seu carro, porque senão ele vai pegar a chuva, aleluia, e daí o moço subiu e olhou e não tinha nada, aleluia, o tempo estava firme, estava seco, ele disse, sobe 7 vezes, na 7ª vez ele olhou uma nuvenzinha do tamanho de uma mão, enquanto Acabe ainda estava passando, o céu se enegreceu, e começou a cair uma forte chuva, irmãos e irmãs, não deu uma, tenta 2, não deu 2, tenta 3, não deu 3, tenta 4, não deu 4, tenta 5, não deu 5, tenta 6, não deu 6, tenta 7, na 7ª vez os muros de Jericó cairão, e Deus te porá em liberdade, não desista, bate até você achar a porta aberta, mergulhe até você sair curado da lepra, cavoca até você achar água, e você vai ver que valeu a pena cada esforço, é a palavra, fica firme, Deus seja louvado, amém, unidos agradecemos a Deus na oração, amém, glória a Deus, santificado seja o teu nome, eterno Deus e bom Pai celestial, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nesta comunhão ainda se encontramos, te agradecendo por este culto, por esta manhã, por esta tarde, Senhor eterno, por esta gloriosa palavra que Tu nos tem dado. Te agradecemos, ó Senhor, porque em tudo Tu nos tens sido conosco, abençoou nos cantares dos hinos, visitou as nossas almas, alegrou-nos, Senhor, com a Tua presença. Senhor eterno, respondeu às nossas orações pela Tua palavra. Te agradecemos, ó Senhor, que o Deus de Elias está conosco, aleluia, e está fazendo grandes coisas, grandes milagres e grandes obras. Nós não temos palavras para Te agradecer, Senhor eterno, porque nós sentimos, ó Deus, que mais uma vez Tu alegrou as nossas almas e derrubou o castelo do nosso inimigo, da nossa vida. Dá graça dessa igreja crer, Senhor eterno, não ser apenas ouvinte, mas ser praticantes da fé. Te agradecemos por tudo, Senhor. Leva-nos em paz nos nossos lares. Fique com os Teus filhos onde eles estão. Abençoa-os e nos livra de todo mal. No nome de Jesus Cristo, Teu Filho, essas bênçãos te pedimos, qual vive e reina para todo sempre da eternidade. Amém. Glória a Jesus. Deus seja sempre louvado. Amém.